Vamos iniciar mais uma aula do curso de R na prática. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com leitura de arquivos CSV, né? Por exemplo, na aula de hoje nós vamos utilizar os dados da PRF, né, Polícia Rodoviária Federal, do ano de 2020, né, agrupados por ocorrência, né. A primeira coisa que a gente tem que ver é a seguinte: onde vai estar apontando R, né? No caso específico, já está definido aqui que o meu Working Directory, ou seja, para onde o R está apontando, para onde eu leio arquivos e escrevo arquivos, né? Toda vez que a shell do R é aberta, ela aponta para algum lugar do teu diretório de sistema, né? O meu já está apontando aqui para a mesma pasta onde está esse arquivo. De vocês vai ter que apontar para um local diferente, certo? Como é que a gente muda isso? Eu posso vir aqui na seção e dizer, olha, meu Working Directory está no mesmo arquivo do meu script, ou eu posso setar na mão, set wd esse arquivo. Tá? Eu vou mostrar para vocês outra maneira de fazer, né? Então, eu vou carregar meu arquivo com a função readCSV. Ela vai pegar e vai converter esse CSV para um objeto R, readCSVd, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um data frame, né, com tudo isso aqui, né? 63 mil linhas e 30 colunas, né, que eles chamam de variables, né? Observation são as linhas e 30 colunas são as variables. Então eu tenho várias coisas aqui: o ID, a data inversa, o dia da semana, o horário, a UF da ocorrência, qual foi a BR que aconteceu, a ocorrência, qual o quilômetro, o município, a causa do acidente, foi animal na pista, falta de atenção, tipo de acidente, atropelamento de animal, atropelamento de pedestre, classificação do acidente com vítimas feridas, vítimas fatais, fase do dia, se foi na noite ou não, sentido da via, crescente ou decrescente, condições meteorológicas, pista sim, tipo de pista, né, traçado da pista, e diversas outras informações. Até a latitude e longitude dá para trabalhar aqui. Então são muitas informações relevantes. Primeiro ponto é isso, né? Tem que apontar para o arquivo. Outra maneira de ler seria assim: read CSV, jogando na variável, né? D recebe read.csv, no caso a gente está usando 2. Aí eu não sei como está, aí eu posso utilizar a função fileChoose. O que ele vai fazer? Ele vai abrir, né, uma janela onde eu vou dizer onde está o arquivo. Ah, esse arquivo aqui. Aí eu seleciono e ele vai ler e sobrescrever meu D, certo? Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a estrutura do D, o que a gente viu ali, né? A estrutura do D, a função str, né, me define a estrutura, é exatamente o que mostra aqui no meu invariant, né? Quando eu abro aqui é a mesma informação, tá? Outra coisa é a informação sumária do D. Olha, o que tem? Como é que são as minhas variáveis, né? O teu ID vai do mínimo até o máximo de tal, a tua data inversa está no tipo caractere, tudo, ele converteu tudo para string, né? O que não foi numérico, ele converteu tudo para string, né? Inclusive o horário, a data, tudo do string. Se vocês quiserem trabalhar, se nós quisermos trabalhar, a gente vai ter que converter para o tipo correto no R, date, né? E como meu arquivo é muito grande, eu vinha falando para vocês que a gente vai trabalhar com arquivos maiores, eu tenho meu D, né? E eu uso o head do D, porque vai me imprimir apenas as 6 primeiras linhas, né? Se eu for tentar imprimir meu D inteiro, ele vai travar atingindo o máximo e vocês vão ver que são muitas informações, né? A gente tem que usar algumas funções auxiliares porque fica impossível ver 63 mil linhas. Primeira coisa que a gente vai fazer é, tem algum INR no meu dataframe, né? Eu estou usando a versão com pipe aqui, então vou passar o D para dentro do isNR, né? Se eu rodar só essa primeira versão, só essa primeira parte, ó, tem algum D, ou tem algum NA dentro do D, né? Meu D tem algum NA, né? Só que como isso aqui vai me retornar uma matriz de booleanos do mesmo tamanho, né, eu tenho que verificar, olha, jogo dentro da função n. Isso seria equivalente a fazer isso aqui, ó. N is NA D seria equivalente, né? Tem algum NA? Tem NA. Né? Vou verificar aqui aonde é que estão esses NAs. Eu vou jogar uma soma nas colunas e onde tem o meu NA. E eu vou verificar, olha, meus NAs estão basicamente nessa coluna, na BR, saber a BR, e no quilômetro. Eu tenho 158 em cada.
Então foram informações que não foram fornecidas, né? Como o nosso dataset tem muitas linhas, eu vou querer simplesmente remover essas informações. Olha, onde que tem NA, onde não tem NA, ou seja, não tenho dados, eu vou simplesmente remover. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a função completeCase, que ela vai fazer o quê? Ela vai me retornar apenas os casos completos do D. Onde tem NA, ela vai ignorar. E eu vou usar isso para filtrar o meu D e sobrescrever. Então eu vou pegar bem aqui e vou fazer isso aqui. Ah, e agora, tem algum NA dentro do D? Não tem mais nenhum NA. Tá? Se eu fizer de novo a soma das colunas onde tem NA, eu limpei meu dataset D, eu já não tenho mais nenhum NA dentro do meu D. Correto? Então a gente limpa rapidamente os NAs assim. Como eu fiz algumas algumas manipulações no meu dataset, eu poderia salvá-lo, né? Então acontece que tu tens um dataset que tu importaste, fizeste diversas alterações, diversos tratamentos, depois tu não queres fazer isso tudo de novo. Então tu pode no R salvar o binário do R. Então eu posso pegar uma ou mais variáveis, salvar dentro do arquivo binário que depois é só carregar. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou salvar esse meu objeto, ele vai estar lá no meu arquivo, meu diretório, dentro do diretório que eu apontei o meu R, né? E ele vai estar lá, qualquer momento mais na frente, eu carregar esse objeto. Vamos partir então para as análises, né? Dentro do meu D, eu tenho algumas informações. Por exemplo, o F, né? São os estados que aconteceram, né? Então, se eu fizer aqui o table dentro do meu data frame UF, eu vou verificar as ocorrências por estado, né? Olha, Acre, Bahia, no Pará eu tive 959 ocorrências. A gente está falando PRF nacional, né? Então tem alguns estados que tem muito mais ocorrências. Rio Grande do Sul, cadê? Santa Catarina, São Paulo, né? Provavelmente o Rio de Janeiro tem mais ocorrências que o Pará. Rio de Janeiro tem mais ocorrências, e assim, os estados maiores, né, com mais tráfego, tem mais ocorrências. Né. Causas de acidente, vamos verificar. Eu vou jogar isso numa variável temporária, né, se eu fizer isso aqui, table de causa de acidente. Aí vocês vão verificar que tem muitas causas de acidente, pô, aí fica difícil a visualização. Né. Então o que eu vou fazer? Eu quero só as principais, só as maiores causas. Então eu vou fazer o table do D causa de acidente jogado dentro da minha variável x, e depois eu vou reordenar minha variável x. Aí eu consigo listar de maneira decrescente. A principal causa de acidente foi a falta de atenção à condução, depois a desobediência das normas de trânsito, velocidade incompatível, álcool, defeito mecânico, e assim sucessivamente. O condutor dormindo, pista escorregadia, e assim vai. Com isso eu posso fazer análise do que está acontecendo. Vamos ver a classificação dos acidentes. Né? Com vítimas fatais, 4.500, com vítimas feridas, 47.000 e sem vítimas, 11.000. Né? Depois, na próxima aula, a gente vai aprender como gerar gráficos sobre isso. Acidentes no Pará por causa. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro fazer um subset, né, dos acidentes no Pará, e selecionar apenas as causas. Né? Se eu fizer isso aqui, subset, os acidentes no Pará, eu vou, olha, quantidade de linhas é absurda, eu não consigo ficar visualizando assim. Né? Então eu pego apenas os acidentes que tenham o F igual a Pará e eu vou selecionar apenas a causa do acidente. Né? E o que eu vou fazer com essa informação? Com o resultado desse subset eu vou jogar dentro da função table. Né? Então a minha variável aux vai guardar essa informação. E eu vou pegar depois essa variável aux e eu vou imprimir de maneira decrescente. Então, quais foram as principais causas de acidente no Pará? Falta de atenção do condutor, da condução, a condução, desobediência às normas de trânsito, ingestão de álcool e assim vai. Certo? Então, consigo analisar assim. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que em vez da causa do acidente, eu quero saber qual foi a BR, né? Acidentes por BR. Eu vou jogar numa variável auxiliar, né? E depois vou dar a ordenação.
Olha, a BR-316 está liderando com 274 ocorrências, depois a BR-230 e assim vai. Eu conheço mais a 316. Quantidade de vítimas fatais. Então, dentro do meu D, mortos, eu tenho a quantidade, né, nos acidentes. Então, em cada acidente eu tenho a quantidade. O que eu vou fazer? Eu vou somar isso aqui. A quantidade de vítimas fatais foi 5.284 e a quantidade de feridos, a mesma lógica, né? 71.356. Isso bate com a informação que nós vimos anteriormente, né? Agora, se eu quiser saber a quantidade de mortos por estado, então eu vou utilizar uma biblioteca que é o dplyr, né? Que utiliza, se você não tem que instalar, né? Que vai me ajudar a utilizar as funções de group by, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou agrupar pela UF e depois eu vou sumarizar, né? Pegar uma estatística aqui que vai ser a soma dos mortos pelas UFs, né? E jogar na minha variável. Então o meu aux, o dplyr não utiliza um data frame, ele utiliza uma versão do data frame que eles chamam de table, né? Que tem aqui as informações, e eu vou depois reorganizar essas informações aqui. Eu vou ter uma aula específica sobre esse pacote, né? Eu vou só mostrar aqui, mas vamos ter mais lá para frente uma aula específica sobre algumas funções desse pacote. Então, quem são a quantidade de mortes por estado? Quem está liderando? Minas Gerais, né? Cadê o Pará? Pará nem apareceu entre os 10 mais aqui, certo? Outra coisa que a gente pode verificar são os acidentes no município de Castanhal, por exemplo. Então eu vou aqui dentro de município, Castanhal, e eu vejo eu filtro esses municípios, certo? E eu vejo quais são as informações do município de Castanhal, né? Agora, se eu quero, eu vejo todos os acidentes em Castanhal. Agora, se eu quero os acidentes por município no estado do Pará, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar pela UF Pará, e depois vou dar um group by no município, e depois eu vou sumarizar com a quantidade. Com isso, eu vou ter os municípios que têm a maior quantidade. Vamos verificar se eu consigo organizar isso aqui, né? Pelos que têm maior acidente, né? Quem está liderando é Marabá, depois Santarém, depois Castanhal e assim sucessivamente. O que nós vimos na aula de hoje? Como trabalhar com o arquivo CSV e fazer diversas manipulações e análises desse arquivo.